Poderia dar uma analisada no gráfico de JBS? Claro. JBSS3. JBSS3 vinha nessa coisa horrorosa, ativo morrendo, tá? Isso é uma queda inesquecível para quem está no ativo, tá? Inesquecível queda de 60%, 58%, 60%, tá? Isso não acontece sem motivo. É muito importante o pessoal entender. Eu sei que todo mundo aqui é analista gráfico e tal, mas é muito importante entender que um ativo não cai 60% do nada, por antipatia. O pessoal fala: ah, não, não gostei mais de você. Não quero mais operar você. Vou vender. Não é assim que acontece. Isso aqui acontece por um motivo fundamentalista qualquer. Eu não sei qual é, tá? Mas se eu fosse alguém que quisesse investir em JBS, eu ia investigar muito profundamente qual o motivo pelo qual o mercado penalizou a empresa dessa forma. Isso não é leviano, isso não acontece à toa. Então o ativo vem sendo morredor e toda e qualquer subida nele eu sempre recomendo que seja visto como oportunidade de venda, tá? Então lembrem-se disso. Ah, mas aqui, ó, a tendência de baixa, nítida, e aqui teve uma movimentação de alta e aqui fez um pivô de alta. Perfeito. Fez mesmo, tá? Fez mesmo. Aqui também, ó. Aqui também. Então muito cuidado, muito cuidado. A tendência de baixa acabou? Acabou aqui, ó. A tendência de baixa oficialmente acabou aqui nesse pivô de alta. Depois disso, o ativo vem ainda fazendo movimentações de subida. Mas observe as quedas. Observe a força nas quedas. Observe a dificuldade na subida e a força nas quedas. Tenha muito em mente isso. Observe isso. Tá? Chegou, encarou a média de 200, que também está no topo dessa região aqui. Então estava mais ou menos na mesma região. Eu não sei se foi a média de 200 ou se foi a região ou a soma dos dois. Observa, tem a mesma região, tudo isso aqui. E o ativo não conseguiu passar. Esse gap eu não sei por que motivo aconteceu. Tá? Foi um gap com muita força e que foi altamente sugestivo de compra, porque formou um pivô de alta com um gap fortíssimo. Entrou pressão vendedora com 3 gaps, indicando que o povo que comprou isso aqui resolveu se desfazer. Tá? E agora? Bom, agora nós temos uma situação, no momento, exatamente nesse momento, uma situação relativamente difícil. Pelo seguinte: o ativo testou uma região de resistência e não conseguiu passar e entrou pressão vendedora importante. Mas ele não perdeu o topo prévio, que era esse, tá? Que era aqui, e não fechou o gap. Esse gap aberto, ele é um suporte forte. Junto com o gap aberto, nós temos a média de 20, que está subindo. Então a tendência terciária é de alta. A tendência secundária já é de alta. E eu tenho esse gap aberto. Tá? Então, isso aqui é igual a isso, 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 isso. Então, a força vendedora é muito grande. Mas eu tenho um suporte também muito importante. Por isso que eu estou te dizendo, é um momento difícil. Tá? É um momento difícil de indecisão. O que eu faria se eu estivesse pensando em operar esse ativo? Se romper uma máxima aqui com volume, eu poderia pensar em comprar. Eu não compraria abaixo da média de 200. Então eu não faria compra nessa região. Hipótese nenhuma. Eu prefiro perder o dinheiro, não ganhar nem um centavo e ficar de fora por segurança. A compra ideal é aqui. Se fechar acima disso, 19,55, aí não tem dúvida, voltou, novo pivô de alta, o cara compra. Tem que fechar acima disso. Isso aí é aquela coisa, trade de segurança. Fácil de eu falar. Mas não é o que a maior parte das pessoas vai fazer. A maior parte das pessoas vai querer operar aqui, ó. Eu não operaria por causa da média de 200 e da resistência logo acima. Mas enquanto não fechar esse gap, eu me manteria comprador. Se fechar o gap, tchau, aí eu desistiria do trade, se eu já estivesse no trade. Se eu já estivesse no trade por qualquer motivo, entrei em qualquer canto. Se fechar o gap, aí eu sairia. Entendeu? Eu sairia, eu aproximaria stop, tal, mas até fechar o gap eu ficaria posicionado ainda, apesar de esse movimento ser muito forte. Mesmo muito forte, como foram todos os movimentos de baixa aqui.